Olá, estudantes do estado do Paraná, tudo bem com vocês? Eu, professor Paulo Brito, para mais uma aula de História, na companhia da nossa intérprete Viviana, vamos estar com vocês nesse momento que a gente vai discutir aí os conceitos políticos, econômicos, sociais do Segundo Reinado. A gente vai retomar alguns aspectos desse Segundo Reinado, vamos analisar a economia cafeeira, vamos também analisar as leis abolicionistas que colocaram fim à escravidão, discutir a participação do Brasil na Guerra do Paraguai, essa guerra e o maior conflito sul-americano, e a queda da monarquia, né? Então a gente tem um período aí histórico bem extenso para a gente fazer essa retomada de conteúdos com vocês, né? Vamos relembrar alguns aspectos antes da gente falar do Segundo Reinado? Então, o período anterior ao Segundo Reinado é conhecido como período regencial. O que acontece, né? O Brasil se torna independente em 1822, nós vamos ter o governo de Dom Pedro I, chamado de Primeiro Reinado. Dom Pedro I abdica o trono em 1831, volta para Portugal, deixa Dom Pedro II com 5 anos de idade para governar o Brasil. Obviamente, uma criança de 5 anos não tem capacidade. Então, o período anterior ao Segundo Reinado, nós temos aí o período regencial de 9 anos, né? Vai acontecer ali as revoltas regenciais. Dom Pedro II assume o poder aos 14 anos de idade através de um golpe. Ele tem a sua maioridade antecipada, né? O Brasil precisava de um monarca, precisava de um poder centralizado, então a gente tem aí a antecipação da maioridade de Dom Pedro II e ele aos 14 anos de idade assumindo o trono aqui no Brasil. Grande instabilidade política durante o período regencial, pela ausência desse poder reconhecido socialmente, daí nós vamos ter as revoltas, né? Lembrem delas: cabanagem, balaiada, malês, farroupilha e sabinada, as nossas revoltas regenciais. E na aula de hoje, nós então vamos estudar aí o início do Segundo Reinado, em 1840, e a sua consolidação, o auge do Segundo Reinado, o expoente econômico, o abolicionismo, Guerra do Paraguai e o declínio do reinado. Como eu disse a vocês, o Segundo Reinado começa em 1840 e ele dura quase 50 anos, né? Ele vai terminar em 1889 com a proclamação da República. Então, os primeiros anos do reinado é a consolidação, 1840 até 1850 mais ou menos. Os próximos 20 anos é o auge do Segundo Reinado, 1860 e 70. Com o fim da Guerra do Paraguai, em 1870, a gente vai ter o declínio do Segundo Reinado e a proclamação da República em 1889. Gente, trago aqui para vocês, né, essa imagem de Dom Pedro II em 1838, aos 12 anos de idade, já com a sua vestimenta, né, oficial. A sua mãe, a Leopoldina, faleceu quando Dom Pedro II tinha apenas 1 ano de idade e Dom Pedro I, seu pai, volta para Portugal, deixando, né, Dom Pedro II aí com 5 anos de idade aqui no Brasil. Então veja aqui, né, ele se torna órfão de mãe muito cedo e o pai vai falecer em 1834, ele tinha cerca de 8, 9 anos de idade, ele também fica órfão de pai. Então, aos 14 anos de idade, ele vai assumir o trono aqui no Brasil, né? Então, como o professor já explicou para vocês, trago aqui novamente uma imagem de Dom Pedro II aos 16 anos. Ele vai sendo retratado, principalmente no seu início de governo, de uma forma mais adulta, né, para trazer essa imagem de que ele não era uma criança de 14 anos, né, então aí já com barba, né, esse cabelo, assim, lembrando aí um aspecto de uma pessoa mais adulta, né, as vestimentas, ele passa a usar então as vestimentas oficiais para trazer essa imagem de autoridade, né. Como o prof explicou para vocês, esse período inicial de 10 anos aí é a consolidação do reinado de Dom Pedro II, né? A pouca idade do monarca deixava aí parte da elite política do Brasil insegura com relação à sua capacidade de governar, né? Mas Dom Pedro vai
convencer essas elites de que ele era apto a governar. Ele vai pôr fim, por exemplo, à revolta da Farroupilha, talvez aí a maior revolta regencial em 1835 até 1845. Então ele vai consolidando o seu poder ao longo dessa primeira década do segundo reinado, né? E o segundo reinado ele vai ser marcado pela introdução da economia cafeeira, gente. O café que havia sido trazido para o Brasil ainda no século XVIII, vem no século XIX e se torna a principal marca econômica desse século XIX. Ele vai substituindo o açúcar, ele vai substituindo o algodão e ele passa a responder aí por mais de 50% de tudo que o Brasil vendia para o comércio exterior. Então era um principal produto da nossa balança comercial, o café, e essa produção de café vai ser responsável pela formação de uma elite econômica que vai ficar conhecida como os barões de café, principalmente no estado de São Paulo, né? Então, esse café, chamado de Ouro Verde, o pessoal de Londrina aí tem um teatro chamado Ouro Verde, porque Londrina foi uma cidade produtora de café durante esse período e é até os dias de hoje, né? O café ele vai ser produzido no norte do estado do Paraná, no sul do estado de Minas, parte do Rio de Janeiro e principalmente em São Paulo, onde o café vai encontrar as condições de solo, clima, fronteiras abertas para expandir as suas fronteiras. Daí é chamado de Ouro Verde, né? Trago essa tabela aqui, gente, bem interessante a gente perceber a evolução do café na nossa balança comercial. Então vejam aqui comigo, né? O café, que lá no período do primeiro reinado, né, década de 20 do século XIX, ele correspondia aí a 18% da nossa balança comercial. Veja que ele chega no final do segundo reinado a mais de 60% da nossa balança comercial e ele vai manter esses índices também ali na Primeira República, né, que tão comumente a gente chama de República do Café com Leite. Vejam que outros produtos, né, como o açúcar, vai perdendo espaço na balança comercial, o algodão vai perdendo espaço na balança comercial, em virtude aí do crescimento do café, desse ouro verde, do desenvolvimento da economia cafeeira, uma marca econômica do segundo reinado. Trago aqui a nossa primeira atividade para que a gente possa resolver, né? No século XIX, as décadas de 50 e 60 são consideradas como o período do apogeu do Império, né? Depois da consolidação, a gente tem esse apogeu do Império. Assinale a opção que representa uma característica desse período. Vou deixar as alternativas, aquele nosso combinado, um tempo na tela, e quando a gente voltar a gente faz a correção. Pessoal, voltamos, vamos corrigir a nossa atividade aqui, bem tranquilo, né? Uma característica que marca esse período do segundo reinado, né? As superações das rebeliões que marcaram o período anterior, as rebeliões do período regencial e a estabilidade política do governo de Dom Pedro que marca essa consolidação. Bem tranquilo, exercício aí da Cisgran Rio para a gente treinar o nosso conteúdo.
Gente, sobre o abolicionismo. Então, o segundo reinado ele é marcado por um processo abolicionista, né? Um processo de acabar com a escravidão no Brasil. Havia pressão da Inglaterra, então os ingleses pressionavam para que o Brasil acabasse com a escravidão, interessado na formação de um mercado consumidor para os produtos ingleses, uma vez que a Inglaterra vivia o auge do seu processo de revolução industrial. Tanto que a primeira lei que fala sobre a proibição do tráfico de escravos para o Brasil é uma lei inglesa chamada de Bill Aberdeen, de 1845, que proibia o tráfico de escravos nas águas do Atlântico, né, o Oceano Atlântico aí entre a África e a América. Então os ingleses fazem essa lei. O Brasil, como era um país, né, recém-independente, para mostrar a sua soberania, em 1850 vai fazer o decreto da Lei Eusébio de Queiroz. O que dizia essa lei? Proibia o tráfico de escravos para o Brasil. Prof, terminou o tráfico de escravos, acabou a escravidão? Não, né, gente? Mesmo com a proibição do tráfico de escravo, a escravidão permanecia no Brasil e o tráfico de escravo também continuava a chegar aqui no Brasil. Chegavam em menor número esses escravos, mas continuavam trazendo esses escravos aqui para trabalhar no Brasil. Em 1871, a gente vai ter a lei chamada Lei do Ventre Livre. Essa lei do ventre livre libertava os filhos e filhas de escravos nascidos a partir da promulgação da lei. Porém, não libertava a mãe dessas crianças, para que a gente pense aí na aplicação dessa lei, no resultado social dessa lei para o fim da escravidão. Quem iria cuidar dessas crianças, né? Será que as mães deixavam facilmente os seus filhos? Qual é, então, a aplicação dessa lei e o resultado que essa lei vai ter? Vamos pensar um pouquinho mais, porque em 1885 nós vamos ter a lei do sexagenário. Essa lei ela vai dar liberdade aos escravos com mais de 65 anos. Ela é uma lei do ano de 1885. Pessoal, vamos pensar que naquela época a expectativa de vida do brasileiro era em torno de 40 anos. Será que os escravos e escravas chegavam aos 65? E se chegassem aos 65 anos, qual era a condição de saúde, a condição de vida desse escravo? Então veja que nós temos duas leis aqui que pouco contribuem para o fim da escravidão. Uma que libertava bebês recém-nascidos, que não havia quem cuidasse desses bebês, e uma outra lei que libertava os idosos, né, com mais aí de 65 anos, que muitas das vezes já não tinham uma condição de saúde que permitisse eles se cuidarem, viverem, se manterem economicamente, né? Em 1888, nós temos a Lei Áurea, que é a lei que aboliu a escravidão no Brasil. Grande parte dos negros e negras que foram trazidos para o Brasil para serem escravizados já haviam conquistado a sua liberdade. Algumas províncias do Brasil já haviam abolido a escravidão, como era o caso do Ceará. E a gente tem, no dia 13 de maio, a abolição da escravidão no Brasil, uma lei assinada pela Princesa Isabel. Lembrando que a luta contra a escravidão ela é uma luta desde a época colonial, e a gente não pode esquecer da luta do Zumbi dos Palmares, da sua esposa Dandara dos Palmares, lá no século XVII, contra a escravidão no Brasil, inclusive o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, dia em que Zumbi dos Palmares foi assassinado. Gente, vamos aqui para a Lei de Terras em 1850. Então, é uma lei feita em 1850 para proibir, né, para tentar impedir o acesso à terra de grupos socialmente excluídos, né? Então, estabelecia o meio correto de adquirir a propriedade da terra. Dizia que o meio correto era a compra e não a posse dessa terra. O que acontecia, né? Ex-escravos, a população mais pobre da sociedade, muitas vezes eles tomavam posse da terra. Eram terras que não eram cultivadas por ninguém, eram terras que ainda não haviam sido colonizadas. Essas pessoas tomavam posse da terra. A Lei de Terras diz que essas terras deveriam ser compradas. É claro que essa população não tinha dinheiro para comprar essas terras. Quem tinha dinheiro era a elite, que acabava então produzindo esses documentos de compra e venda e se tornavam donas da terra. Né? Essa lei, então, ela contribui para preservar aí o domínio do latifúndio, né, das grandes extensões territoriais. Os únicos
que de modo geral tinham recursos para satisfazer a nova legislação, pagar, por exemplo, as custas cartorárias para registrar a terra no seu nome, né? Essa lei vai dificultar o acesso às terras de ex-escravos, pobres e de uma população imigrante que começava a chegar aqui no Brasil. Gente, temos um quiz para a gente responder. Então, sobre a questão social e abolicionista no Segundo Reinado, assinale a alternativa correta, aquele nosso combinado, tempo na tela, 1 minutinho e a gente volta para a correção. Pessoal, voltamos aqui com a nossa correção, né? Então aí, uma alternativa que fale sobre a questão social e abolicionistas, né? As leis abolicionistas no Brasil foram criadas a partir de 1850, Lei Eusébio de Queiroz, devido às pressões internacionais, como da Inglaterra, e a campanha abolicionista que acontecia aqui no Brasil, como a gente acabou de ver. Bem tranquila a questão, né? Gente, Guerra do Paraguai, o maior conflito latino-americano, né? Uma guerra que de um lado vai opor o Paraguai e de outro lado a Tríplice Aliança, composta por Argentina, Brasil e Uruguai. Essa guerra teve início em 1864, durante o Segundo Reinado, quando o governo paraguaio aprisionou um navio brasileiro chamado Marquês de Olinda, que navegava pelo rio Paraguai. Então os paraguaios foram lá e aprisionaram os nossos navios, né? Houve o avanço paraguaio na província brasileira de Mato Grosso e na província argentina de Corrientes em 1865. O Paraguai ele se destacava pelo seu grande desenvolvimento econômico do período, que incomodava as nações vizinhas e incomodava também a Inglaterra, que não queria uma concorrência aqui na América. Então, de um lado, como eu disse a vocês, nós vamos ter o Paraguai e a Tríplice Aliança formada pela Argentina, Brasil e Uruguai, né? A Argentina e o Brasil, então, vão apoiar a Argentina e o Uruguai vão apoiar o Brasil na formação dessa Tríplice Aliança. Nós precisamos de 3 países, nós precisamos de deslocar o exército desses 3 países, recursos financeiros desses 3 países, com o apoio da Inglaterra, para conseguir derrotar o Paraguai e depor o presidente Solano Lopes, né? A guerra vai se iniciar em 1864, no final de 1864, e ela dura aí quase 6 anos, né? Terminando em 1870, com a derrota das tropas paraguaias e a morte de Solano Lopes na Batalha de Cerro Corá. Acreditava-se em uma guerra de curta duração, né? Pensava assim, olha, vamos juntar as forças do Brasil, do Uruguai e da Argentina contra o Paraguai, então a guerra vai ser muito rápida. Não foi o que aconteceu. O Paraguai se mostrou, né, eficiente, tinha um exército eficiente. Essa guerra se alastrou aí por quase 5, 6 anos, que é aí o maior conflito que nós vamos ter aqui na América, né? Em 1866, o governo brasileiro permitiu a anistia dos escravos que se alistassem, né? Não havia aí tantos homens brancos que queriam ir para a guerra, então o governo começa a convocar os escravos, e os escravos que fossem para a guerra, depois de terminado o conflito, teria então a sua anistia, né? A vitória da Tríplice Aliança em 1870, na conhecida Batalha de Cerro Corá, o exército paraguaio contava com 250 soldados nessa guerra, gente. Muitos deles idosos e crianças. Uma das consequências da Guerra do Paraguai é o fato de que 90% da população masculina adulta do Paraguai morreu em conflito. Então, de cada 10 homens adultos, 9 morreram em conflito, tá?
O presidente paraguaio Solano Lopes foi morto nessa batalha de Cerro Corá, né? O que nós vamos ter como consequência? Endividamento dos países envolvidos na guerra, não só do Paraguai, mas como também dos países que compunham a Tríplice Aliança, do Paraguai, da Argentina, do Brasil e do Uruguai. Então, esses países envolvidos no conflito, tanto na Tríplice Aliança como no Paraguai, vão ter esse endividamento, né? O Paraguai vai ser responsabilizado pela guerra e mesmo, né, derrotado, ele vai ter que indenizar os países que compunham a Tríplice Aliança. Gente, queda do Império, né? Trago já a imagem aqui de Dom Pedro II, aos 61 anos de idade, né? O Império vai acabar em 1889, já uma figura fragilizada pela idade, né? Pelo tempo em que esteve no poder. Após a Guerra do Paraguai, 1870, o Império Brasileiro entra em decadência, né? Os militares que participaram desse conflito passaram a defender uma maior participação na vida política do Brasil e deixaram de apoiar a monarquia e passam, em sua grande parte, a defender o movimento republicano. Proclamação da República. Em 15 de novembro de 1889, um ano após abolir a escravidão, né, dentro da história a gente diz que o fato da abolição da escravidão retirou um dos últimos grandes apoios que o Império tinha no Brasil. Então, quais eram esses apoios, né? Os militares, que desde a Guerra do Paraguai havia deixado de apoiar o Império, a Igreja Católica entra em conflito com Dom Pedro II por questões políticas. Quando você tem a abolição da escravidão, os donos de escravo, principalmente da elite nordestina, deixam de apoiar o Império, né? E no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca, do Exército, então, proclama a República no Brasil, expulsando a família real, Dom Pedro II, né, a sua filha, a Princesa Isabel, né, e a família real brasileira vai ser expulsa do Brasil, retornando para a Europa. Com o apoio do Exército, o Brasil deixa de ser uma monarquia, lembrando que o Brasil foi uma rara exceção na América que permaneceu com a monarquia após a sua independência, né? Os países ficavam independentes e logo tinha uma república presidencialista. O Brasil continuou com uma monarquia, né? As estruturas sociais, no entanto, não se alteram, né? O pobre, o escravo, os excluídos continuam dessa forma socialmente excluídos da nossa sociedade. Foco no Enem, foco no vestibular, traga aqui um exercício sobre leis abolicionistas que caiu no Enem para a gente fazer essa análise. Vamos lá?
Pessoal, voltamos aqui com a nossa correção. Vocês devem ter lido a questão, né? Resposta correta, assinada pela Princesa Isabel, a Lei Áurea concluiu o processo abolicionista, tornando ilegal a escravidão no Brasil. Pessoal, como eu disse a vocês nas nossas considerações, né? O Brasil foi uma exceção ao adotar uma monarquia, enquanto os outros países da América adotaram uma república. O segundo reinado teve início em 1840, com Dom Pedro II assumindo o poder aos 14 anos de idade através do golpe da maioridade. Nós vimos a economia cafeira e o café como principal produto da economia no Brasil, a Guerra do Paraguai, 1864-1870, e o fim do Império Brasileiro em 1889. Aqui as nossas referências, gente. Obrigado pela atenção, até a próxima aula, fiquem bem, se cuidem.